A inteligência virou exceção. E o resto? Um espetáculo diário de ignorância sendo aplaudido. Não é exagero, é a realidade. E o mais assustador? Talvez você já esteja sendo afetado sem nem perceber. Vivemos tempos em que pensar virou resistência. Refletir é um ato de coragem. E a burrice foi normalizada. Não falo só de falta de estudo. Falo da escolha de não pensar, da preguiça de questionar, da comodidade de seguir o fluxo, mesmo que ele leve para o abismo. Somos bombardeados por informação o tempo todo. Mas o que falta é sabedoria, é discernimento, é lucidez. A pergunta que fica é simples. Será que você já foi contaminado? Se quiser escapar, vai precisar de mais do que esperança. Vai precisar acordar, treinar sua mente, blindar sua atenção. Porque quem controla o que você vê, molda o que você pensa. E quem molda o que você pensa, te possui. Neste vídeo, você vai entender como essa epidemia silenciosa tomou conta do mundo. E, o mais importante, como se libertar dela antes que seja tarde demais. A nova epidemia, a inteligência em extinção. Imagine uma sala cheia de pessoas, todas com celulares na mão, rolando a tela, gargalhando com vídeos curtos, comentando frases sem contexto. Agora se pergunte, quantas dessas pessoas estão realmente pensando? A nova pandemia não começou com um vírus, mas com uma distração. Com o culto ao imediato, ao superficial, à preguiça de pensar. Vivemos em uma sociedade onde o excesso de informação está matando a sabedoria. Onde todos opinam, mas poucos compreendem. Onde muitos falam, mas quase ninguém escuta de verdade. A inteligência está sendo extinta. Não por falta de capacidade, mas por falta de esforço. Como diria o filósofo Heráclito, muito saber não ensina a ter entendimento. Saber decorar, repetir, consumir, não é o mesmo que pensar. E essa nova pandemia é muito mais perigosa do que parece, porque ela não destrói o corpo. Ela corrompe a alma. Hoje, confunde-se opinião com verdade, emoção com razão, gritos com argumentos. A burrice ganhou status de liberdade e a sabedoria foi rotulada como arrogância. Mas por quê? Porque pensar dói. Refletir exige silêncio. E silêncio, hoje, é insuportável para a maioria. As redes sociais são o novo campo de batalha da mente humana. Elas foram projetadas para viciar, polarizar e transformar o ser humano em reator, não em pensador. Cada notificação é uma distração. Cada polêmica, uma armadilha emocional. O que estamos presenciando não é apenas uma mudança cultural, tecnológica ou comportamental. É o nascimento de uma nova forma de escravidão. Silenciosa, invisível, mas profundamente devastadora. A escravidão da mente anestesiada. Uma prisão que não tem correntes de ferro, mas sim notificações, estímulos visuais incessantes e uma falsa sensação de liberdade. As pessoas não percebem que estão sendo algemadas, porque a cela em que vivem é confortável, cheia de distrações, memes e recompensas instantâneas. O cárcere moderno é mental, e o mais aterrador é que ele vem sendo aceito com entusiasmo. Estamos aplaudindo nossa própria decadência. Rimos de vídeos vazios, transformamos ignorância em tendência e tratamos a superficialidade como sabedoria. Hoje, a cultura não eleva, não provoca reflexão, não estimula o pensamento crítico. Ela apenas entretém e entorpece. O que antes era apenas um alerta virou realidade. A ignorância coletiva virou commodity. Está sendo empacotada por algoritmos, otimizada para gerar vício e vendida como entretenimento de massa. E quem tenta escapar disso é visto como estranho, arrogante ou até mesmo perigoso. Nietzsche já enxergava esse perigo com clareza. A loucura é rara em indivíduos, mas em grupos, partidos, nações e épocas é a regra. Estamos vivendo exatamente isso.
Uma era onde o delírio coletivo é disfarçado de normalidade, onde questionar virou rebeldia, onde pensar por conta própria é quase um ato de resistência. Essa não é apenas uma crise de atenção, é uma crise de consciência, de identidade, de espírito. E se não despertarmos agora, corremos o risco de entregar nossas mentes e nossas almas para um sistema que lucra com a nossa distração, não com violência, mas com aplausos. Os sintomas da epidemia. Como identificar se você está sendo contaminado? Vamos ser honestos. Você ainda consegue ficar 10 minutos em silêncio, sem pegar o celular? Se a resposta for não, talvez você esteja mais afetado do que imagina. Essa epidemia da burrice não chega com sirenes, nem com febre. Ela entra devagar, nos hábitos, nos pensamentos, no jeito de viver. Ela se manifesta em pequenos sinais. E são esses sinais que você precisa começar a perceber, antes que sua mente seja tomada por completo. Você sente que sua atenção está sempre pulando? Começa um vídeo, pausa, abre o WhatsApp, vai pro Instagram, depois pro YouTube, depois esquece o que estava fazendo. Isso não é normal. Isso é a morte lenta da sua capacidade de foco. A mente que não foca, não aprende. A mente que não aprende, repete. E a mente que só repete é presa fácil para qualquer narrativa. Você tem opiniões, mas não sabe de onde elas vêm. Você já parou para pensar por que você acredita no que acredita? Ou só está repetindo o que viu num post de 15 segundos? A burrice moderna se disfarça de liberdade de expressão, mas o que vemos é liberdade para repetir, não para refletir. Ter opinião não é sinal de inteligência. Entender o que sustenta essa opinião. Você se irrita com facilidade quando escuta algo que discorda. Se uma ideia diferente te ofende, ao invés de te provocar a pensar, isso é um alerta. É sinal de que suas crenças não estão firmadas em entendimento, mas em emoção. E quando a emoção governa a mente, o caos se instala. Você busca mais validação do que conhecimento. Você já percebeu como as pessoas estão mais preocupadas em parecer inteligentes do que realmente serem? Vivemos num mundo onde um post bonito vale mais do que um pensamento profundo, onde as curtidas viraram medida de sabedoria. E isso está destruindo a verdadeira busca pelo saber. Você foge do silêncio, evita a solidão, rejeita a leitura. Silêncio virou tortura. Ler virou esforço desnecessário. Pensar virou coisa chata. Mas o que você acha que acontece com um músculo que nunca é usado? Ele atrofia. A mente também atrofia. E ela está atrofiando em milhões de pessoas. Sorrindo, dançando, rolando a tela, enquanto adoecem por dentro. Como disse Pascal, toda a infelicidade humana vem de uma só coisa: não saber ficar quieto num quarto. O preço da ignorância. O que você perde quando deixa de pensar. A ignorância tem um preço, e ele é alto, mas o mais assustador é que muita gente está pagando e nem percebe. Você já se perguntou quanto da sua liberdade você já perdeu por não pensar por conta própria? Num mundo onde pensar virou exceção, viver no piloto automático virou a regra. E é aí que começa a tragédia. A ignorância não te mata de uma vez. Ela te consome aos poucos. Você perde a autonomia. Quando você não pensa por si, alguém pensa por você. E quando alguém pensa por você, alguém decide por você. O que você compra, o que você acredita, como você vive. Você vira produto, vira voto, vira massa de manobra. É exatamente como alertava George Orwell. A massa manter-se-á ignorante, mas dócil. Você perde oportunidades. Pessoas que não exercitam a mente vivem travadas. Não conseguem argumentar, criar, liderar, planejar.
Vivem repetindo rotinas, pulando de um problema para o outro, sempre culpando o mundo, sem perceber que o inimigo está dentro da própria cabeça. Pense nisso. Quantas portas já se fecharam porque você não estava mentalmente preparado? Você perde a profundidade dos relacionamentos. A ignorância emocional nasce da ignorância racional. Se você não entende a si mesmo, como vai entender o outro? Você se torna raso, reativo, dependente da aprovação e, no fundo, sente um vazio. Porque relações profundas exigem mente presente, não só presença física. Você perde tempo, o bem mais precioso. Quem vive sem pensar, vive em círculos, faz mais do mesmo, erra os mesmos erros, acha que está evoluindo, mas só está se distraindo. E quando percebe, já é tarde. O tempo foi embora, e com ele foram embora as chances de se tornar quem você poderia ser. A ignorância é confortável no começo, mas é cruel no final. E o mundo lá fora não tem piedade dos ignorantes. Como dizia Immanuel Kant, a saída do homem da sua menoridade é obra da própria razão. E o que ele chamava de menoridade não era falta de idade, era a incapacidade de pensar por si mesmo. Ser verdadeiramente livre não é seguir ordens cegamente, nem repetir ideias prontas. É ter coragem de usar a própria razão. É duvidar do óbvio. É questionar o que todos aceitam sem pensar. É desconfiar do caminho fácil, principalmente quando ele vem embalado com promessas de conforto e aprovação. Porque se você não paga o preço da consciência, acabará pagando o preço da submissão. E, acredite, esse custo é brutal. Você pode até manter sua rotina, seus hábitos, sua aparência de liberdade, mas por dentro sua mente estará algemada, obedecendo sem refletir, vivendo sem realmente escolher. A maior prisão é aquela que você nem percebe que está dentro, e a única saída é a lucidez. O antídoto: como escapar dessa epidemia mental? Se você chegou até aqui, já percebeu que essa epidemia não é uma teoria, é uma realidade. Ela está nas ruas, nas telas, nos hábitos e, às vezes, dentro de nós. Mas agora vem a parte mais importante. Existe antídoto. Existe saída. Mas aviso logo, não é fácil. Escapar da burrice em massa exige algo raro hoje em dia: disciplina mental. Vamos dividir esse antídoto em 6 passos poderosos. Cada um é um antídoto contra a ignorância. 1. Crie uma higiene mental diária. Assim como você escova os dentes todo dia, sua mente também precisa de limpeza. E essa limpeza começa com limitar o consumo de conteúdo tóxico. Pense nisso. Você alimenta seu corpo com fast food todos os dias? Então, por que está alimentando sua mente com vídeos vazios, fofocas, discussões sem sentido? Reserve 30 minutos por dia, longe de telas. Leve um caderno. Escreva o que está pensando. Observe seus próprios pensamentos. Esse simples hábito ativa a autoconsciência, a base da inteligência real. 2. Volte a ler, mas ler de verdade. Não estou falando de manchetes. Estou falando de livros que desafiam seu pensamento. Filosofia, psicologia, biografias. Ler grandes mentes do passado é como sentar para conversar com gênios e aprender com os erros e acertos deles. Mergulhe em O Desespero Humano ou O Conceito de Angústia de Kierkegaard. Leitura densa, sim, mas necessária. Leia com calma, como quem escava uma mina de sentido, porque mente que não desce às profundezas nunca encontra ouro. 3. Aprenda a ficar em silêncio. Hoje, o silêncio é tratado como algo estranho, mas ele é o espaço onde os pensamentos crescem. Você não precisa de respostas novas, precisa de espaço para escutá-las dentro de você. Prática de 5 a 10 minutos por dia, sem celular, sem música, sem distração. Só você e seus pensamentos.
A princípio, vai parecer desconfortável. É normal. É o sinal de que sua mente está reaprendendo a respirar. 4. Comece a praticar atenção plena em tudo. A burrice moderna se alimenta da dispersão. Quando você come distraído, conversa distraído, vive distraído, você vira um zumbi. Da próxima vez que for lavar louça, só lave a louça. Quando conversar com alguém, olhe nos olhos. Quando caminhar, sinta os passos. Isso é treino. Atenção é como um músculo. E atenção plena é o que separa o humano do autômato. 5. Questione tudo, inclusive a si mesmo. Esse é o princípio da filosofia. Perguntar antes de aceitar. Quem não questiona, vive no teatro dos outros. Perguntas que deve fazer a si mesmo. Por que acredito nisso? Quem me ensinou isso? Isso faz sentido? Ou apenas me conforta? Filosofar não é luxo. É autodefesa intelectual. Como dizia Sócrates, uma vida não examinada não merece ser vivida. 6. Cerque-se de pessoas que pensam. Você é a média das 5 mentes que te cercam. Se você só anda com gente que vive reclamando, fofocando, zombando de quem estuda, não é coincidência que sua mente esteja sendo drenada. Busque grupos de leitura, canais que desafiam, pessoas que falam com profundidade. Prefira um bom livro a uma má companhia. Prefira um bom silêncio a um mau diálogo. Agora entenda, esse processo é gradual. Mas cada passo já te afasta da multidão que anda em círculos. Cada livro, cada reflexão, cada momento de atenção é um tijolo na construção da sua fortaleza mental. A inteligência hoje é um ato de resistência. Ser lúcido é ser raro, e ser raro é ser livre. Como disse Viktor Frankl, entre o estímulo e a resposta existe um espaço. E nesse espaço está o poder de escolher nossa resposta. Nessa resposta está a nossa liberdade e o nosso crescimento. Você está ouvindo? É o som do silêncio, da mente que acorda depois de anos adormecida. Uma mente que percebe que não pensar é o caminho mais rápido para perder tudo. Sua liberdade, sua identidade, sua alma. A verdade é dura, mas libertadora. O mundo de hoje não quer que você pense. Ele quer que você reaja, que consuma, que acredite sem questionar, que siga a multidão. Mas pensar é a única forma de existir com dignidade. Porque quando você não pensa, você se transforma em engrenagem. Você vive... Mas não é você quem está no comando. A ignorância não é só um problema individual, é um projeto coletivo. É útil para os que lucram com sua distração, para os que governam com sua confusão. Uma mente desatenta é uma mente dominada. E pior, é uma mente que já nem percebe mais que está sendo usada. Olhe ao redor. Gente rindo enquanto afunda. Gente dançando enquanto a casa pega fogo. Gente se exibindo enquanto se esvazia. E o mais triste, muitos vão rir deste vídeo, porque rir da verdade é mais fácil do que encará-la. Mas você chegou até aqui. Você não riu. Você sentiu. Porque lá no fundo, sabe que algo está errado. E isso já é o começo da sua libertação. A mente livre não nasce pronta. Ela é construída, com esforço, com dor, com coragem. Você vai ter que dizer não ao que todos dizem sim. Vai ter que perder algumas amizades. Vai se sentir estranho. Mas acredite, pensar dói menos do que viver sem consciência. Não se trata de parecer inteligente. Se trata de preservar o que ainda é humano dentro de você. Porque no final, o maior risco não é perder tempo. É passar a vida inteira vivendo no mundo, sem nunca ter vivido dentro de si. Faça uma escolha agora. Comente: eu escolho a consciência.